bem com vocês? Que bom, estamos começando então o nosso segundo trimestre, iniciando a nossa aula de matemática hoje, tá? Daqui em diante nós vamos aprender bastante sobre geometria. Por isso nós vamos entender o que é o conceito da geometria, tá? Então, a gente vai começar na nossa apostila lá no início, vamos voltar lá na página 20, tá? Para a gente aprender um pouco mais sobre figuras geométricas planas e espaciais, tá bom? Então vamos começar. Vocês sabem o que é a geometria? Alguém já ouviu falar sobre geometria? Então, geometria é a ciência que estuda as medidas e formas das figuras geométricas planas e espaciais. Parece ser algo difícil? Não, não é não, tá? Pois todos nós já conhecemos algumas figuras geométricas, tais como quadrado, triângulo, retângulo e o círculo. Essas são figuras geométricas planas. E aí, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as figuras geométricas espaciais e suas características, tá? Então, vamos começar? Muito bem. Então, nós vamos agora relembrar o que são figuras geométricas planas, né? As figuras geométricas planas são aquelas figuras que têm comprimento e têm largura, tá? Mas não possuem profundidade. Então, quando a gente olha para as nossas figuras aqui, quadrado, triângulo, o círculo e o retângulo, nós não estamos vendo o outro lado, nós não estamos vendo-as de forma tridimensional. Por isso, elas são consideradas figuras geométricas planas. Elas somente possuem o comprimento e a largura ou a altura, que nós também podemos chamar, ok? Muito bem, então agora nós vamos falar sobre as figuras geométricas espaciais, né? As figuras geométricas espaciais, elas precisam de 3 dimensões, tá? Para serem construídas, tá? Então aqui no quadro nós vamos ter aqui, ó, o cubo, a pirâmide, a esfera, o cone, o prisma e o cilindro. Todo mundo já viu alguma dessas figuras geométricas espaciais, tá bom? Elas são figuras que vocês podem observar na imagem que vocês estão vendo praticamente o outro lado da figura, tá? Por isso que elas chamam de tridimensionais, porque a gente consegue ver os lados dessas figuras. Bom, já que agora vocês sabem o que são figuras geométricas espaciais, agora vocês vão fazer a página 20 da apostila de matemática, tá? Onde vocês vão ver 3 imagens e dessas 3 imagens vocês vão identificar qual figura geométrica que representa essas 3 imagens, ok? Bom, então nós vamos falar sobre figuras geométricas espaciais. Elas são classificadas em 2 partes. A primeira, no corpos redondos, tá? Figuras geométricas de corpos redondos e figuras geométricas chamadas poliedros, tá? Vamos começar com os corpos redondos. Aqui no quadro nós temos os corpos redondos que são figuras geométricas espaciais que possuem alguma superfície arredondada. Então vocês vão observar a esfera, que se assemelha a uma bola de futebol, o cone, que se assemelha ao chapéu de festa, e o cilindro, que tem como semelhança o copo que a gente bebe água, tá? Então, essas figuras geométricas, todas elas têm a superfície arredondada. Bom, agora nós vamos ver, então, as figuras geométricas chamadas poliedros, tá? São figuras geométricas espaciais, né, em que todas as suas faces são planas. O que são essas faces? Por exemplo, aqui no cubo, como vocês estão vendo aqui, vocês podem ver que todas as faces, toda a parte que compõe o cubo, vocês estão vendo essas partes. Isso a gente chama de face, tá? Do paralelepípedo, a mesma coisa, e da pirâmide. Bom, as figuras que se assemelham, né, as figuras planas que se assemelham a esses poliedros, nós vamos ter o quadrado que se assemelha ao cubo, o retângulo que se assemelha ao paralelepípedo e o triângulo que se assemelha à pirâmide. Essas figuras planas são as faces dos poliedros. Bom, agora com a explicação do que é a geometria, da sua classificação em geometria plana e espacial, vocês vão fazer as atividades da página 21.
Na atividade 1, vocês vão identificar os blocos que apresentam a superfície não plana, tá? E também as que representam a superfície planas. E na 2, vocês vão pintar de vermelho, na atividade 2, vocês vão pintar de vermelho os poliedros, tá? E de azul os corpos redondos. Bom, agora nós vamos falar sobre os prismas e as pirâmides, que também são figuras geométricas espaciais, tá? Os prismas são poliedros formados por segmentos de reta paralelos, cujas extremidades são polígonos, também paralelos. Vocês vão observar nas imagens que o que são esses segmentos de reta, né? São exatamente essa parte da figura em que sai de um ponto para o outro. Isso são segmentos de reta, tá? Então, vocês têm aqui alguns exemplos desses prismas. Depois nós vamos dar nomes a esses prismas, tá bom? Muito bem. A prof fez um cubo, tá? Simples, mas para vocês saberem o que são essas retas paralelas, tá? As retas paralelas dos poliedros prismas, eles são exatamente essas hastes aqui, ó, que segura um ponto ao outro, tá? Então, vocês vão observar que todas elas são paralelas, ó, elas estão uma ao lado da outra praticamente. E se eu for girar, você vai ver a mesma coisa, ó, elas estão paralelas, tá? E as de cima também estão paralelas com as de baixo, ok? Então, isso são segmentos de retas paralelas, tá? Bom, e agora nós vamos falar sobre as pirâmides. Vocês vão ver aqui no quadro modelos de pirâmides diferentes, tá? Pirâmides são poliedros cuja base é um polígono qualquer e suas faces laterais são formadas por triângulos, tá? Eu vou explicar já com a imagem de uma pirâmide, tá? Mas então é só para vocês conhecerem aqui. Então vocês têm aqui a primeira pirâmide é com uma base triangular, a segunda pirâmide uma base quadrangular e daí por diante, tá? Bom, para ficar mais claro para vocês, a pirâmide ela é formada então por uma base de um polígono qualquer. Nesse caso, a base é a parte de baixo, tá? Essa base aqui, ó, se eu posso virar ela para qualquer lado, tá? A minha base sempre vai ser em formato de um triângulo, ó, 3 partes iguais, ou 3 lados iguais, tá? Então, nesse caso aqui, a minha base é triangular, tá? E o restante dela é formado por triângulos, ok? Bem simples. Bom, a prof veio apresentar agora para vocês a tabela, tá, das pirâmides e dos prismas, tá? Aqui são alguns exemplos, existem outros, mas esses são os principais e que nós vamos estudar daqui para frente. Então, nós temos aqui, a primeira parte da nossa tabela, nós temos as bases, aquilo que eu falei anteriormente. Então, um triângulo, um quadrilátero, um pentágono que tem 5 lados e um hexágono que tem 6 lados, né? Então, vocês vão ter aqui as pirâmides na tabela do meio, tá? Então, nós temos a pirâmide triangular. Por que ela é uma pirâmide triangular? Porque a sua base é de um triângulo. Nós temos a pirâmide quadrangular, porque a base dela é formada por um quadrilátero, né? Nós temos a pirâmide pentagonal, porque a base dela é formada por 5 lados. E nós temos a pirâmide hexagonal, porque sua base é formada por 6 lados, ok? E daí no último item, né, na última parte da tabela, nós vamos ter os prismas, né? Então, nós temos os prismas triangulares, que vocês vão ver que a base é triangular e que em cima, né, ela também é triangular. Então, ela tem 2 faces triangulares, tá? E o que liga essas 2 faces são as retas paralelas, os segmentos de retas paralelas, tá? Temos o prisma quadrangular, né, cujas bases, a base, né, são quadriláteros. O prisma pentagonal, a base é 5 lados, e o prisma hexagonal, que a base são 6 lados. Então, eu gostaria muito que vocês observassem bastante essas imagens, porque daqui para frente nós vamos trabalhar bastante essas imagens, essas figuras geométricas. Pirâmides, elas são figuras geométricas espaciais, pirâmides e prismas. Bom,
Para vocês fazerem as atividades sobre tudo isso que nós falamos de pirâmides e de prismas, vocês vão fazer na página 22 e 23, tá? Exercício 3, onde você vai pintar somente os que são prismas, tá? E na atividade 4, vocês vão pintar somente as pirâmides. Então, prestem atenção, se tiverem dificuldade que são prismas e que são pirâmides, voltem aqui no vídeo, um pouco antes, nas atividades antes, e vocês vão retomar o conceito de prisma e pirâmide, ok? Muito bem, galerinha, então hoje fizemos aqui as atividades da página 20 e 23 da nossa apostila de matemática, né? E em seguida vocês vão fazer o forms, tá? Referente à aula de hoje. Lembrando que ele tem uma semana para ser feito, ok, galerinha? Até a próxima aula, beijinhos!